Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta que João escreveu, 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Um texto bastante conhecido. Depois nós vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. E depois vamos ler, se der tempo, vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos lá? Todos acharam? Como disse o pastor Silas, é um culto de ensino, né? Então nós vamos meditar um pouquinho, trabalharmos um pouquinho a questão com relação à vida comum da igreja. Mas vamos lá, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podeis estar assentados. O tema da minha mensagem, minha reflexão nesta noite, o tema é resistindo à mundanização da igreja. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: você precisa resistir à pressão do mundo. Diga para ela. Diga para a pessoa da direita, diga à pessoa da esquerda: você precisa resistir à pressão do mundo. Como eu estava dizendo, hoje é um culto de ensino, e eu estava trabalhando, pensando esta questão. E nós estamos vivendo, uma época bastante complicada com relação à pressão do mundo em relação à igreja. O mundo tem tentado arrombar a porta da igreja. O mundo tem tentado entrar, porta dentro da igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando das quatro paredes aqui desse templo. Eu estou falando da igreja organismo, eu e você, da igreja organismo vivo, eu e você. O mundo quer entrar, o mundo quer fazer, trabalhar na nossa vida, quer nos mundanizar. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que a igreja foi colocada no mundo físico, mas não faz parte do mundo, porque ela é uma igreja, a igreja, sua natureza é espiritual. João escrevendo a oração sacerdotal de Jesus, vai dizer no capítulo 17, verso de número 16, ele diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus estava dizendo que a igreja, representada pelos discípulos, não era do mundo. O versículo antes ele vai dizer: eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também no mundo não sou. Então a igreja está no mundo, vive no mundo, está aqui para pregar e evangelizar o mundo, mas ela não é do mundo e não pode ser influenciada pelo mundo. Agora, quando eu uso essa expressão mundo, no grego ela é a palavra cosmo, e a palavra cosmo no grego tem pelo menos três sentidos, três sentidos, a palavra mundo no sentido físico, literal, Paulo falando lá no seu discurso em Atenas, no capítulo 17, verso 24, ele diz que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Ele está fazendo referência do mundo físico, um mundo natural. A Bíblia vai dizer lá em João, capítulo de número 3, verso 16,
ela vai falar do mundo humano. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então ele está falando ali, João está falando do mundo ali, não do mundo físico, ele está falando do mundo humanidade, né? Da humanidade. Deus amou o mundo, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não. Mas existe um terceiro sentido, e é o que está no texto aqui de João, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz assim, nós lemos, não ameis o... Então João aqui quando diz não ameis o mundo, ele não está falando nem no mundo físico, né, a terra, tudo aquilo que Deus criou, e nem está falando do mundo humano. Ele não está dizendo que não é para nós amar a humanidade. Ele também não está dizendo que é para nós não amarmos a terra, a natureza e tudo aquilo que Deus criou. Não. Que mundo é esse que João está escrevendo e está dizendo? Não ameis o mundo. Esse mundo que João está falando aqui, ele está falando do sistema organizado por Satanás. O sistema mundano, organizacional, que Satanás organizou para ter o controle sobre a terra, a humanidade e tudo que está regendo nela. É o sistema, né, organizado por Satanás para se opor a Deus e tudo que é de Deus, a sua obra. Então, o autor, que é João, está dizendo, não ame esse sistema maligno, diabólico, que Satanás organizou. E se você acha que Satanás é desorganizado, engano seu. Satanás tem a sua organização no meio do caos, no meio das trevas. E uma das coisas que ele organizou, bem organizado, é o mundo sistema. Ele tem o controle e o domínio para que ele possa agir e trabalhar e controlar e ter o domínio de todas as coisas. E João está dizendo aqui que nós precisamos cuidar, porque o amor nosso para com esse sistema organizado por Satanás e tudo aquilo que há nele. Olha o que João disse aqui: não ameis o mundo e nem o que nele. Esse amor aqui pelo sistema, pelo mundo organizado por Satanás, e tudo aquilo que há nele, tudo aquilo que ele organizou, tudo aquilo que ele projetou, tudo aquilo que ele arquitetou, para que ele pudesse manter a pessoa dentro desse sistema, João diz, não ame. Por quê? Porque o inimigo quer nos enredar, o inimigo quer nos prender, o inimigo quer nos levar preso dentro desse sistema. Agora, vamos pensar algumas coisas comigo aqui, porque nós queremos entender a importância e a necessidade de nós resistirmos esta mundanização. A palavra mundanização, ela tem um sentido, e na palavra, no significado, é o ato de tornar mundano, né? Mundanizar, é o ato de pegar algo e fazer daquilo algo mundano. É também o ato, né, de tirar o caráter religioso, de descaracterizar do sentido religioso. E sabe qual é a grande estratégia de Satanás com relação à igreja? Não é nem acabar com ela, é mundanizar ela. A grande estratégia de Satanás não é nem nos tirar para fora, né? Se ele tirar, glória a Deus para ele, né? Glória a ele, né? Nem a Deus, né? Glória a ele. Agora, se ele não nos tirar, mas ele conseguir nos mundanizar, ou seja, ele nos tornar mundanos, mesmo com o título de religioso, ele já tem o serviço pronto. Por quê? Porque a gente fica com o título e fica preso ao sistema dele, né? A gente tem o título de religioso, a gente tem a carteirinha de religioso, muitas vezes a gente tem até
título ou a credencial de obreiro, mas somos mundanos, ou seja, somos controlados, regidos e administrados pelo sistema organizado por Satanás. E aí fica fácil, eles não precisam nem de você me incomodando lá fora. Fique ali dentro, sentadinho ali dentro, porque eu continuo controlando você ali dentro do jeitinho que eu quero. Então, a grande estratégia do inimigo nesses últimos dias é mundanizar a igreja, ou seja, é fazer com que a igreja esteja atrelada, preso, liderada, guerreada, controlada pelo seu sistema. É o ato, mundanizar é o ato de nos tornar mundano, de tirar o caráter religioso, de descaracterizar o sentido de religiosidade e tornar aquilo que era religioso algo mundano, algo secular. E qual é a grande estratégia hoje? Qual é a grande jogada hoje? É descaracterizar tudo aquilo que é religioso. Estratégia de crescimento, de desenvolvimento, né? Não é isso? É você levar a igreja a perder as características do sagrado. Você já notou isso? Que a propaganda de crescimento, de expansão de grandes igrejas modernas hoje, é tirando tudo aquilo que caracteriza o sagrado, o divino. Quanto mais comum, quanto mais mundano, quanto mais parecida com o mundo, quanto mais caracterizada com o que tem lá fora. E aí a gente usa um clichê dizendo, é para chamar, é para trazer, é para colocar, é porque vai vir muita gente, é porque vai atrair muita gente. Não, é porque a gente muitas vezes está querendo se descaracterizar do que é sagrado, do que é divino, do que é espiritual. A gente está muito parecida com o mundo, com o sistema. E essa mundanização, na realidade, é o processo pelo qual a igreja se apega às coisas do mundo e desvaloriza as coisas espirituais. Eu nunca vi a mundanização, é o processo pelo qual a igreja vai se apegando às coisas do mundo e vai desvalorizando as coisas espirituais. Eu nunca vi uma época, eu nunca vi uma geração, eu nunca vi, né? Não sou tão novinho na fé, mas eu nunca vi uma geração tão apegada às coisas deste mundo e tão desvalorizada, estão desvalorizando as coisas espirituais. Quanto mais comum, quanto mais parecida com o mundo, melhor. Quanto mais parecida com o mundo, quanto mais descaracterizada com o espiritual, melhor é. Por quê? Porque esse é o processo da mundanização, é o ato de fazer com que a igreja, se apegue às coisas do mundo, é o processo, é a aceitação daquilo que é mundano, em detrimento daquilo que é santo. É essa ideia da aceitação daquilo que é mundano, em detrimento daquilo que é santo. A igreja está enfrentando esta mundanização. A mundanização também no seu bojo é a ideia do apego ao presente século e ao esquecimento do reino vindouro que nos aguarda. A igreja na mundanização tem se apegado ao presente século. Uma geração presa aqui embaixo. Uma geração que não pensa no céu, que não almeja a eternidade.
uma geração que está apegada às coisas terrenas. O Deus deles é este século, é para aqui, a gente trabalha para aqui, a gente pensa para aqui, a gente ora para aqui, a gente faz campanha para aqui, a gente faz campanha para ter, para que, é tudo que a igreja moderna muitas vezes trabalha, é para este presente século, nada em prol do século futuro, do reino que nos aguarda. As pregações modernas trabalham em relação no presente século. A ênfase das pregações modernas é o homem. O homem está no centro. É a intenção, é o desejo do homem, é a vontade do homem, é o querer do homem, é o bem-estar do homem. Deus deixou de ser o centro, o céu deixou de ser o alvo. Todas as outras coisas foram e agora tudo é aqui. É o homem e o presente século que é a realidade. Sabe o que é isso? Isso chama-se mundanização da igreja. É tornar o que era santo começar a ser igual, é ser mundano. Agora, isso é interessante a gente pensar. Por quê? Porque a mundanização, sem dúvida, é a razão, é uma, né? Mas é uma das razões, eu creio que é a principal razão da frieza espiritual da nossa geração. Por quê? Porque a mundanização é o processo pelo qual a igreja se apega ao mundo e esquece das coisas espirituais. Se eu fazer uma pergunta, claro que a maioria aqui são, quem vem no culto de ensino, geralmente é crente já firme, abalizado, né? Mas se a gente fazer num domingo à noite essa pergunta, quantos aqui oraram pelo menos uma vez para Jesus lhe batizar com o Espírito Santo? A maioria nem sabe o que é isso. Quantos fizeram uma campanha para receber dons espirituais? A maioria nem sabe que existem dons espirituais. Por quê? Porque não tem interesse pelo que é santo, pelo que é espiritual, pelo que é divino. A ênfase muito é no material, no terreno, no humano, no natural. E a igreja está perdendo esta noção da diferenciação entre o mundano e o divino, entre o sagrado e o profano, entre aquilo que é santo e aquilo que é do mundo. Então essa mundanização, esse processo que a igreja vem sofrendo no decorrer dos anos, tem levado a igreja a uma letargia, tem levado a igreja a uma frieza, tem levado os crentes a um comodismo. Mas eu creio que Deus tem um remanescente que ainda está resistindo e que crê que o Senhor é o Senhor da igreja e que vai nos dar graça para a gente resistir. Uramai agamarraço ederemando gabarraçai deremando rabarraçai. Doremai arraço ederemarraçai ederemando arraçai. Como eu disse no começo, a igreja está no mundo, a igreja é como um barquinho. E alguém disse que a igreja como um barco está no mundo e o barco está no mar. Mas o mar não pode estar dentro do barco, porque o dia que o mar entrar dentro do barco, o barco afunda. O barco pode estar no mar, mas o mar não pode entrar dentro do barco, porque se entrar no barco, o barco afunda. A igreja é o barquinho no mundo, e o barquinho no mundo. O dia que o mundo entrar dentro da igreja, a igreja afunda. A igreja precisa estar no mundo, precisa trabalhar aqui no mundo, precisa navegar no mundo, mas ela não pode deixar o mundo entrar dentro dela, porque o dia que a igreja mundanizar-se, ela afundou, ela naufragou na fé, e ela não vai chegar no porto seguro, que é o nosso alvo. Agora, interessante é que a mundanização é um processo lento, quase que imperceptível. A mundanização é um processo lento, quase que imperceptível ao olho humano, natural. O diabo
estrategista, ele é sorrateiro. Ele não vem e mete o pé na porta, derruba a porta, porque aí a gente já se assusta. A gente já bota ele para correr. Então ele não vem quebrando a porta da igreja, no sentido figurado da palavra. Ele vem devagarzinho. A mundanização, meus queridos, é um processo lento, porém terrivelmente destrutivo. Entenda isso. A mundanização da igreja é um processo lento, porém terrivelmente destrutivo. Ela não vai de uma vez para outra. Ela vai devagarzinho. Eu digo que a mundanização da igreja é como a destruição de uma represa. Lembra daquela represa que estourou aqui, lá em Minas? Teve uma história que eu li de uma represa que estourou nos Estados Unidos e causou uma desgraça muito grande. E os entendidos engenheiros disseram que começou tudo por uma pequena rachadura que tinha por debaixo da queda d'água. Eles até notaram aquela pequena rachadura. De princípio eles até notaram, só que eles disseram, é tão pequenininha, que não vai fazer problema, que possivelmente não vai destruir toda essa grande estrutura. Só que os dias, os meses, os anos foi passando, e quando eles se deram conta, aquilo que era pequeno, já estava grande ao ponto de eles não mais conter a pressão, e aí acontecer a grande desgraça. Esse é o grande problema da igreja. A gente vai cedendo aos poucos, a gente vai abrindo, o inimigo vai vindo colocando a cunhazinha, e vai dando uma marteladinha hoje, uma marteladinha amanhã, outra marteladinha depois da manhã. Ele é paciente, né? Ele não é igual nós, limitado ao tempo, né? Ele já está mais velho do que nós, então ele vem hoje dar uma martelada, semana que vem dá outra, ele vai empurrando um pouquinho, vai levando um pouquinho, e quando a gente se dá conta, a gente já está abraçado com ele. Esse é o processo da mundanização, é o processo lento, porém terrivelmente destrutivo. Alguém disse que a mundanização é igual cozinhar sapo vivo. Sabia? Eu li isso aqui, achei esdrúxulo, mas é interessante. Alguém disse que a mundanização da igreja é igual cozinhar sapo vivo. Se você pegar uma panela de água fervente e jogar um sapo vivo dentro, ele vai bater dentro e... Mas se você pegar uma panela de água, botar ele um sapo dentro da panela de água fria, ele vai começar a nadar. E se você aquecer o fogo devagarzinho, ele vai indo, e ele vai se acostumar, irmão Cláudio, com o aquecimento da água, e ele vai indo, porque ele vai se adaptando, né, ao calor que está ali, e quando ele se der conta, ele já morreu. Não pulou fora. A mundanização, muitas vezes, da vida nossa é igual cozinhar sapo. Ele comeu, o diabo começa devagarzinho, vai aquecendo a panelinha devagarzinho, e aí a gente vai se acostumar, é gostosinho, né? A água começou a ficar morninha, e a gente vai, isso é coisa boa, a gente vai indo, e o processo, quando a gente vê, já foi. Por isso que João diz, não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Nós estamos vendo o que a gente nunca imaginou ver no meio da igreja. A gente não imaginou ver o que a gente está vendo, e quem viver verá o que vai vir mais ainda. Esta semana, estou falando de igreja religiosa, cristã, crente. Esta semana tinha um cartaz na internet rodando aí, do culto em memória ao irmão morto. Viu falar em culto em memória ao irmão morto? Você tem alguma semelhança, algum lugar que você viu isso? Se é mera comparação com o culto, com a missa de sétimo dia, não pense nisso. Culto em memória ao irmão que já morreu. Quando é que nós ia ver isso no meio da igreja? No seio da igreja. Show gospel. Balada gospel.
forró gospel, funk gospel. Esses tempos atrás teve uma igreja que tirou o púlpito e botou um ringue de luta livre, que era para os irmãos se desestressar e bater no diabo. Hã? Agora não sei qual era o diabo que estava ali fisicamente, que o irmão ia dar uma coça. Olha, se a gente não perder uma noção do que é igreja, do que é sagrado. Um outro lugar por aí fez o culto gauchesco, o pastor entrou de cavalo montado dentro da igreja. Então nós precisamos olhar e refletir, porque a igreja está sendo, as portas da igreja estão sendo rompidas pelo mundo, porque ele quer entrar, ele quer nos mundanizar, ele quer nos controlar, ele quer nos fazer andar do seu jeitinho, da sua maneira, da sua forma. Mas eu venho dizer, debaixo do sangue de Jesus, que a igreja de Cristo não vai se dobrar. Paul Walsh, o pastor Silas citou ele aqui. Paul Walsh, ele diz assim: quando a igreja está morta, ela precisa pegar alguns aparatos e a novidade do mundo para fazer ela continuar se movimentando, porque ela está morta, ela não tem vida do Espírito. Então, para fazer essa igreja se movimentar, ela precisa pegar toda a novidade, todo o aparato mundano e trazer para dentro, para que ela tenha vida, para que ela se mexa, para alguém que olhe e diga: não, ela não está morta. Se ela está morta, mas ela está se mexendo ainda. Mas esta não é a igreja não precisa dos artifícios do mundo, a igreja não precisa da novidade do mundo, a igreja precisa do Espírito Santo, do mover do Espírito, do agir da palavra, do poder da palavra que transforma. O que traz o pecador, o que convence o pecador, não é o trejeito nosso, não é o chacoalhar do nosso esqueleto. O que convence o pecador não é o show que a gente faz, não é a voz do pregador, é o poder da palavra, é a palavra de Deus sendo ministrada, é a ação do Espírito Santo, é o mover de Deus. E nós precisamos resgatar, nós precisamos resistir. Pastor, como é que acontece esse processo lento da mundanização? Primeiro, a mundanização começa num processo lento. A gente começa se tornando amigo do mundo. Depois, a gente começa a amar aquilo que tem no mundo. Em seguida, a gente vai se contaminando com aquilo que está no mundo. Em prato seguinte, a gente vai se conformando com o mundo. E por último, a gente já está condenado com ele. Entenda que é um processo. A gente ama, a gente se torna amigo, a gente se contamina porque a gente participa. Daqui a pouco a gente, por se participar, a gente já vai se conformando com aquilo. E por se conformar, a gente já, daqui a pouco, é condenado com ele. É um processo lento. Vai indo, vai levando. Mas Jesus vai nos ensinar que nós não somos do mundo, que nós estamos aqui, mas que precisamos resistir. Jesus disse: olha, o mundo vos aborrece, porque primeiro me aborreceu a mim. Então, se o mundo está batendo palma para você, se você está andando de braço dado com ele, alguma coisa está errado, porque é para o mundo nos odiar, é para o mundo não nos aceitar, é para o sistema maligno nos ressachar, porque nós não somos dele, somos de Deus. Oramai. Eu estava pensando hoje à tarde, enquanto eu estava escrevendo, anotando algumas coisas aqui, eu me lembrei de um exemplo clássico no Antigo Testamento. Me lembrei de Ló. Ló saiu para andar com Abraão, um homem chamado por Deus.
E chegou um dado momento lá em Gênesis capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que Abraão disse para Ló: não dá mais para nós ficarmos juntos, vamos ter que repartir, vamos ter que separar. Escolhe um lado que eu vou escolher o outro. E a Bíblia levantou os olhos e olhou para as campinas de Sodoma. Para as campinas. E ele disse que as campinas eram lindas. Parecia com que a campina, parecia com que algo maravilhoso. E a Bíblia diz que Ló escolheu. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e Ló armou a sua tenda nas campinas, até Sodoma. Só que eu acho interessante que, isso foi no capítulo 3, capítulo 13, ele armou a tenda lá nas campinas, próximo de Sodoma. Só que quando o anjo chegou para destruir Sodoma e livrar Ló, onde é que ele já estava? Onde é que ele estava? Dentro de Sodoma. Porque é um processo. Primeiro ele avistou as campinas. Depois ele foi armar a tenda perto de Sodoma. Depois ele já foi morar dentro de Sodoma. Depois ele já chamou os irmãos, os sodonitas. Olha, ele chamou meus irmãos. Já fazia parte do rol de amigos íntimos, né? Meus irmãos. E a Bíblia diz que no dia o anjo passaram a noite na casa dele, e no outro dia quando os anjos foram tirar ele, a Bíblia diz que ele não queria sair, ele se demorou, porque ele estava acostumado em Sodoma. A Bíblia diz que o anjo teve que pegar ele pelas mãos e empurrar ele para fora de Sodoma. Por quê? Porque já está acostumado, irmão. Tem gente que só o anjo para arrancar de Sodoma não quer mais sair, não. Não, tem nome de crente, frequenta a igreja, já faz tempo, mas está tão acostumado, está tão sodomizado, está tão acostumado com o mundo que só a misericórdia de Deus, só o anjo para agarrar e dizer: escapa pela tua vida, filho, sai para fora, porque aí não é o teu lugar. Agora pense comigo. O anjo arrancando ele de Sodoma, no meio do caminho a mulher ainda viu uma estátua de sal, porque para trás. As duas filhas chegam lá na frente, cometem um incesto. Então olha como o Sodoma influenciou a família de Ló. A mulher fica virada numa estátua de sal. As filhas cometem incesto lá na frente. Sabe por quê? Influência de Sodoma. O mundo, quando ele começa a entrar na vida da igreja, do crente, ele vai nos influenciando. Os nossos filhos muitas vezes vão se tornando mundanos. Por quê? Porque estão se acostumando com a vida natural, com a vida mundana. Nós precisamos resgatar os valores santos, os valores da palavra de Deus, os valores da Bíblia Sagrada, a vida cristã, o que é ser crente de verdade. Teu filho sabe o que é orar? Ele já viu você orar em casa? O que você come em casa? O que você bebe? O que você bota na mesa? O que você bota na mesa quando você vai almoçar? O que você bota para você beber? Como é que você está ensinando seu filho? Ser crente ou ser mundano? Viver a vida de qualquer jeito? Nós precisamos resgatar os valores cristãos da palavra de Deus. Você não está caminhando para o inferno, você está caminhando para o céu. Eu e você vamos morar no céu. É forte, mas é verdade. Você ensina ele a orar na hora do almoço? Nós precisamos resgatar os valores. Agora, eu acho interessante que tem um outro homem no Antigo Testamento que é muito interessante, e é Daniel. Daniel está numa situação bem diferente de Ló. Daniel foi arrancado da sua terra, dos seus pais, da sua parentela, da cidade do seu Deus, e foi levado para a Babilônia. E ele é um moço, ele mais 3. E quando eles chegam na Babilônia, a Babilônia quer babilonizá-lo.
A Babilônia quer tirar, quer arrancar todas as características deles de Deus. Primeiro, começando trocando-lhe o nome. Tira todos os nomes judaicos e coloca nome babilônico com significado aos deuses. Para arrancar, para quando chamar não lembrar mais nada de Israel. Lembrar da Babilônia. Começa a querer trocar o nome. Começa a lhe dar uma oportunidade para morar no palácio. Para estudar na melhor faculdade babilônica. Eles eram os escravos, mas estão tendo uma grande oportunidade. E eles preparam um banquete e dizem, olha, vocês vão comer tudo que o rei come. A comida do rei será a vossa comida. O que o rei come, as iguarias, todas as comidas que o rei tem para comer, vocês vão comer. Só que Daniel está na Babilônia, mas não quer se deixar ser um babilônio. Ele diz, eu posso estar aqui, mas não vou mudar minha identidade. Eles podem arrancar até o meu nome, que eu não tenho direito de não deixar o meu nome, mas eu não vou arrancar o Deus do meu coração. E a Bíblia vai dizer que ele chama os seus 3 amigos e diz assim, ó, e assentou-se Daniel no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele disse, chamou o mordomo, o encarregado lá, o mordomo, e disse, olha, nós não vamos comer a iguaria do rei. O rapaz, o encarregado lá disse, olha, mas se vocês não comer, vocês vão parecer magro, todo mundo vai descobrir, vocês vão ser diferentes. Ele disse, não, faz um negócio comigo, faz um teste, nós vamos comer só legume e água, mas nós não vamos nos contaminar com a comida do rei, nada que vem de lá. Porque crente que é crente vive com salada e água, mas não se banqueteia com o banquete da Babilônia. É preferível se abster. Imagine o que é que tinha na comida do rei. Imagine que comida fina, que iguarias que não era comida do rei da Babilônia. Era a melhor coisa que existia. Era a melhor iguaria que tinha. Mas Daniel falou, não, isso aí não. Isso aí quem sabe foi oferecido. Havia um processo de oferecimento antes de chegar para o rei. Todos os deuses, aquela coisa arada toda. Ele disse, não, eu não coloco a boca disso. Eu não quero. Eu quero ser diferente. Deus me trouxe, permitiu eu vim para cá. Mas eu vou fazer a diferença aqui na Babilônia. Deus te colocou onde você está. Deus te plantou onde você está, para você fazer a diferença, para você ser o Daniel desta geração. Você é igreja, e como igreja nós precisamos fazer a diferença. Sabe o que está acontecendo? Lá nos Estados Unidos tem uma modalidade lá no meio do exército, daquele lá, chama-se agente secreto. Né? O que é um agente secreto? Ele mora numa cidade, mora num bairro, mora numa rua, mas ninguém sabe que ele é agente secreto. Sabia que a nossa geração tem uma geração de crente e agente secreto? Ele é crente, só ele sabe, ninguém sabe. O camarada da empresa dele não sabe que ele é crente. Os trabalhadores que trabalham com ele faz 20 anos não sabem que ele é crente. É agente secreto. Só ele sabe. Se tiver alguma mera semelhança aqui, não é. Ele vai congregar até na outro estado, só para não ser conhecido no estado dele, porque ele é agente secreto de Deus. Só ele e Deus sabe. Mas nós não fomos chamados para ser agente secreto. Nós fomos chamados para sermos espetáculos deste mundo. Nós fomos chamados para sermos luzeiros deste mundo. Nós fomos chamados para sermos luzeiros e espetáculos deste mundo. O mundo tem que olhar para o Adriano e tem que ver Cristo brilhando na minha vida. Se não estiver brilhando, alguma coisa está errada. Se o mundo não lê Jesus na tua vida, alguma coisa está errada. Porque a palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. No sentido mais simples, parecido com Cristo. Alguém tem que olhar você na fila do banco e dizer, você é crente.
Você pode até dizer, não, eu não quero se esconder. Ele vai dizer, não, não, você é crente, tem alguma coisinha, tem alguns trejeitos, tem alguma palavra. A Babilônia quer arrancar nossa identidade. A Babilônia, o mundo quer arrancar a identidade da igreja. Não, não, não precisa nada disso. Deus só quer o coração, Deus só quer a tua intenção. De manhã você pode pintar e bordar, à noite vem aqui, balança o esqueleto aqui na igreja que já está bom. Não, não, você é crente aqui na igreja, você é crente lá no serviço, você é crente na praça, você é crente na rua, você é crente no mercado, você é crente em qualquer lugar. Você é um agente de Deus, não disfarçado, um agente de Deus em campo, pronto para Deus operar. Quando alguém cair endemoniado, ele vai olhar lá no meio do ônibus e vai dizer, crente, vem cá expulsar. Não, não, mas você é diferente de nós aqui. Você tem um jeito diferente, pode expulsar. Sabe por quê? Porque você é um agente de Deus, colocado naquele lugar, naquela hora, para nós fazermos a diferença. Mas a mundanização quer nos atrapalhar, por isso que nós temos que resistir. E esse processo de resistência, eu não tenho mais tempo, mas esse processo de resistência, pelo menos são 3. O primeiro processo, nesse processo de resistência, a primeira atitude é nós não amarmos o mundo e o que nele há. É o primeiro processo. É nós não colocar o coração nisso. A palavra amar aqui, no sentido original da palavra, no sentido da palavra, é aquele sentimento que cria vínculo, comunhão íntima, devoção leal. João vem trabalhando no livro, vem falando que nós devemos amar a Deus, nós devemos amar o próximo. Mas quando ele chega aqui, ele diz, só tem uma coisa que vocês não podem colocar o coração. Só tem uma coisa que não pode dominar o sentimento de vocês. É o sentimento por este mundo. Vocês precisam ter aversão a isso. Vocês precisam odiar aquilo que Deus odeia. Nós não podemos amar aquilo que Deus odeia. Nós não podemos amar aquilo que Deus aborrece. Deus aborrece o mundo e nós não podemos amar o mundo porque somos servos dele. E como servos deles temos que amar aquilo que Deus ama e temos que aborrecer aquilo que Deus aborrece. Por isso João escrevendo diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se o amor estiver no mundo, o amor do Pai não está nele. Você já parou para pensar? Você perder, eu perder, nós perdermos o amor de Deus, perdermos o amor do Pai, porque estamos com o nosso sentimento atrelado às coisas deste mundo. E é interessante, eu não tenho mais quase tempo, mas é interessante que João vai dizer assim, ó, por que nós não podemos amar o mundo? Primeiro porque, por causa do que o mundo é. O sistema ali, é o sistema organizado de Satanás. Segunda coisa que nós não podemos amar o mundo, é por causa do que o mundo faz em nós. O mundo nos corrompe, o mundo nos prende, o mundo nos enreda. O sistema mundano é como uma rede feiticeira, que vai nos prendendo, que vai nos amarrando, que vai nos enredando, e ele vai usando algumas artimanhas. João vai dizer aqui, ele usa a concupiscência da carne, ele usa a concupiscência dos olhos, ele vai usar a soberba da vida, ele vai usar essas artimanhas, para que através dessas artimanhas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, estão dentro de nós, faz parte de nós. Ele vai usando isso para nos atrair, para nos enredar, para nos prender, para nos levar e ficarmos enredados. Mas João vai dizer, não vá, não ore, não ceda, não ame. E ele vai dizer a razão no versículo 17, ele diz assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E ele vai dizer no versículo 17, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Se você se deixar enredar e você ir através da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, da soberba, e ele te prender lá, o mundo passa e você vai passar com ele. Mas se você fazer a vontade de Deus, você não vai passar, você vai permanecer para sempre, vai terminar aqui, você vai estar com ele no céu, e você vai e eu vamos estar lá. Então a primeira frente de resistência é a gente não amar o mundo. A segunda frente de resistência que a Bíblia vai dizer está em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 5 e 6. Ele vai dizer que nós não podemos ser amigo. Não podemos amá-lo e nem podemos ser amigo. Na versão minha, diz assim: adúlteros e adúlteras. Olha o que o texto vai dizer. Adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta. E ele vai dizer assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, Tiago está dizendo aqui, que essa amizade é a ideia de um adultério espiritual. Amizade aqui é o fléter. É quando o camarada que é casado começa a fletar com a mulher alheia. O que Tiago está dizendo aqui, que quando a gente começa a criar amizade com o mundo, a gente está traindo o nosso mestre, traindo o nosso Senhor, que nós temos aliança. A Bíblia vai dizer, Paulo disse que a igreja é a noiva de Cristo, imaculada, santa, sendo preparada para o noivo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 e 27, que Cristo comprou a igreja, lavou ela pela lavagem da sua palavra, e a igreja está sendo purificada, ataviada, sem mancha e sem ruga, preparada para o noivo, a saber que é Cristo. Quando a gente começa a ter amizade com o mundo, quando a gente começa a fletar com o mundo, a gente está quebrando o nosso voto de ligação, de relacionamento com Deus. E o que Tiago está fazendo aqui é uma pergunta. Ele vai dizer qual é o esposo ou a esposa que ficaria contente sabendo que o seu cônjuge está se namorando por outro. É isso que Tiago está fazendo, é uma pergunta. Ele está perguntando assim: qual é o noivo, qual é o cônjuge, qual é a esposa ou o esposo que ficaria contente batendo palma e dizer: que benção, minha namorada está, a minha noiva, a minha mulher está olhando, meu noivo, meu namorado está olhando para outro, meu marido está olhando para outra. Não, porque ela não aceita. E ele está dizendo: vós estão fazendo isso, vocês estão amizade com o mundo, estão se enamorando de lá, vocês estão quebrando a aliança. E ele disse, no verso 5 ele diz: porque o Espírito que está em vós, por acaso, não tem ciúme de vós? Ou seja, Deus não aceita nos dividir com o mundo. Ou nós somos exclusivos dele ou não somos dele. Deus não aceita me dividir com esse sistema mundano, com as coisas deste mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, não dá para servir a dois senhores, não dá para agradar um porque vai agradar um e vai aborrecer o outro. Nós temos que fazer uma escolha: ou somos de Deus ou não somos, ou estamos enamorados com o mundo e seremos inimigos de Deus, ou estamos enamorados de Deus e seremos inimigos deste mundo. Fica de pé. Oramanda. Oremai. Eu não sei se dá para dar glória a Deus, mas que nós precisamos resistir o mundo, nós precisamos. Eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus.
Eu quero manter a minha aliança com Deus. Eu quero manter o meu pacto com Deus. Um dia Ele me comprou. Um dia Ele me resgatou. Um dia Ele me separou. Pagou um preço. Eu já era de lá. Eu sei o que era lá. Você já foi de lá. Você sabe o que era estar na mão do capeta. Você sabe já o que era estar debaixo dentro do sistema mundano, sendo guiado por ele. Deus te arrancou de lá, Deus te comprou de lá, Deus te separou de lá, Deus nos chamou de lá. Para que voltar para lá? Para que voltar para a velha vida? Não é mais para nós não. Deus tem novidade de vida, Deus tem coisa nova. Nem que a gente tem que comer saladinha com água aqui, mas banquete da Babilônia não. Uramandarai. Alguém disse certa vez que as maçãs do diabo são bonitas por fora e bichadas por dentro. É assim mesmo, ele oferece um banquete bonito por fora. Mas aí quando você começa a comer e se alimentar, daqui a pouco você vai vendo a nojeira que é. Quando você começa a penetrar. Jovem, adolescente, irmãos e irmãs, o céu é melhor. Aleluia. O primeiro processo é não amar o que está no mundo. O segundo estágio é não se enamorar com esse sistema mundano. E o terceiro estágio está em Romanos capítulo 12, versículo 2, é não se conformar, é resistir, é não entrar na forma, é não deixar o mundo te moldar. Porque a palavra ali não vos conformeis ali, quer dizer, a palavra conformar ali quer dizer não entrar na forma. O mundo tem um molde, e Ele quer que nós entramos no molde dele. Nós entramos na forma dele, no modelo dele, do jeito dele, da forma que Ele quer. Ele quer nos colocar na forma. E a forma do diabo é grande, a forma do mundo é espaçosa, cabe tudo. Nada tem problema, tudo pode. Não é a linguagem hoje? É proibido proibir. É proibido proibir hoje. Nós, igreja, irmãos, perdemos a noção da liberdade, do bom senso. Ou é 8 ou é 80. Já notaram? Há uns anos atrás não podia nada. Agora pode tudo. Há uns anos atrás tudo era proibido. Tudo era pecado. Tinha até um certo exagero. Mas agora nada mais é proibido. Se a gente chamar a atenção de alguém, ele já fica bravo. Ele já muda de igreja. Porque ele não está restringindo a minha liberdade. Eu tenho liberdade. E a nossa liberdade em Cristo está virando libertinagem. A gente perdeu o fio da meada, o senso de divisão do que pode e o que não pode, o limite da liberdade em Cristo, até onde a gente pode ir. A gente perdeu esse limite, a gente não tem mais, parece que foi arrancado os marcos, e a gente está indo a rodo. É sério. Nós precisamos não se moldar a este mundo. Nós precisamos não se conformar, não entrar na forma. Não é o mundo que vai dizer o que você pode fazer, é Deus, é a sua palavra. Se a palavra de Deus der para você, não faça. Pode o mundo inteiro fazer, não faz você. Esse mundo relativista que a gente está vivendo, a forma do diabo, do mundo, é uma forma relativista. Não tem mais valores absolutos. Cada um acha o que quer. Cada um tem a sua verdade.
Nesse mundo, na forma do mundo, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Cada um tem a sua verdade, tudo é relativo. E a gente na igreja vai falar uma coisa e o camarada já diz, não, isso é relativo. O meu ponto de vista é esse, o teu é aquele. Tá, mas o que Deus diz? Não, o que Deus diz é absoluto. São princípios imutáveis. Não é o que eu acho e o que você acha, é o que Deus diz. Na forma do mundo, o que você acha, o que eu acho, não importa. Cada um faz o que quer. Agora, na presença de Deus, o que Deus diz é que vale. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar o Espírito de Deus transformar a nossa mente, para que a gente possa entender a vontade de Deus e dizer, Deus, eu quero entender qual é a tua vontade para a minha vida, qual é o teu querer para a minha vida, qual é a tua direção para a minha vida, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Feche os seus olhos. Se esta palavra falou com você, dobra o joelhinho onde você está. Se não falou, fica de pé, faz o que você quiser. Mas nós não vamos aceitar. Deus vai nos dar graça para resistir. Eu creio que tem um remanescente, eu creio que tem um remanescente que geme pela santificação. Eu creio que tem um remanescente que segura a porta, que não deixa o mundo entrar, que resiste, porque Deus tem a palavra dele, é santa, é pura, e vai nos dar graça. Geme nesta hora, geme conosco na presença de Deus. Deus vai nos dar força para vencer, para resistir e para suportar a pressão, porque Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, lavada e remida no seu sangue, e que respeita a sua palavra e que vive em santidade. Querido eterno Deus, eu oro a ti nesta hora, eu clamo a ti nesta hora. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja. A tua igreja foi lavada, foi remida, foi santificada, foi purificada com teu sangue, e nós não queremos arredar o pé, nós queremos ficar firme na tua presença, nós queremos nos manter na tua palavra. A tua palavra é o nosso baluarte, a tua palavra é a nossa regra, a tua palavra é a nossa bússola, a tua palavra é que nos conduz, a tua palavra é os nossos valores absolutos, e nós não abrimos mão, nós não cedemos, nós não mudamos, nós queremos manter a tua palavra viva, poderosa e eficaz na nossa vida. Pai, ajuda-nos, 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 ajuda-nos a resistir à pressão deste mundo, a resistir à mundanização. Ajuda-nos a mantermos debaixo do teu sangue, cobertos com teu sangue, e manter-nos firmes. Dá-nos fidelidade, dá-nos temor, dai-nos temor. Tu não queres nos dividir com este mundo. Dai-nos temor, dai-nos temor, dai-nos temor, dai-nos temor nesta noite. Dai-nos temor, para que nós venhamos a temer a tua palavra, a respeitar a tua palavra, a servir-te de coração sincero. Nesta noite, Pai, é o que eu te peço. Creio, Pai, conosco fica e nos dá vitória. Amém e amém. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga a ela, vamos resistir. Diga para ela, vamos resistir. O céu é logo ali, nós vamos passar. Diga para ela, o céu é logo ali, um pouquinho de tempo nós vamos chegar lá. Vamos resistir, vamos aguentar, vamos firmar o pé. Pode nos chamar de quadrado, pode nos chamar de retrógrada, pode nos chamar do que for, mas nós não abrimos mão dos princípios.
A nossa regra de fé é a palavra de Deus é nosso princípio imutável, muda tudo, mas a palavra não muda, permanece a mesma, e nós estamos agarrados a ela. Quem está agarrado a ela comigo?